5. Nós estamos numa missão aqui que é ler a Bíblia inteira em um ano. Será que a gente vai conseguir? Não sei. Alguns dias eu tive problema, tive que gravar vários dias num dia só. Mas estamos aí, dia 28/5, estamos certinho. No sábado, hoje é sábado, às 19 horas e 5 minutos. 1 Samuel 28, Salmo 147 e Hebreus 11. Então vamos lá. Go. 1 Samuel o quê? 28. Será que é 28 mesmo? Estranho, cara. Parece que eu já li 1 Samuel 28. Saul e a bruxa de Endor. A bruxa de Endor? Ué, tinha bruxa aqui nessa época? Como assim a bruxa? Naqueles dias os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aques disse a Davi: Saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aques: Então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Olha isso. Aqui respondeu-lhe: Muito bem, eu o colocarei como minha guarda pessoal permanente. Samuel já havia morrido, e todo Israel havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam espíritos. Olha isso, cara. Médiuns. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem. Enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Cara, os médios são pessoas que têm facilidade para conversar com outros. Olha, cara, coisa louca. Eu não fazia ideia que na Bíblia falava essa palavra médium, não fazia ideia que falava também bruxa. Será que falava bruxa também? Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ó, Saul, hein? Ele consultou o Senhor, mas ele não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O que é Urim? Nem por Urim. Então Saul disse aos seus auxiliares: Procure uma mulher que invoque espíritos, para que eu a consulte. E disseram: Existe uma em Endor. Meu Deus. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens, até a casa da mulher. E ela disse, ele disse a ela: Invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, disse: Certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os que consultam o espírito da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor. Meu Deus, olha quanto rolo esse cara fez, velho. Caramba, que isso, cara. Saul jurou pelo Senhor, juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Que devo fazer subir? Perguntou a mulher. E respondeu Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou a Saul: Por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: Não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu: Vejo um ser que sobe do chão. Meu Deus. Ele perguntou: Qual a aparência dele? E ela disse: Um ancião que veste o manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Meu Deus. Samuel perguntou a Saul: Por que você me perturbou, fazendo-me subir? Que isso, cara? Respondeu Saul: Estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profeta, nem por sonho, por isso chamei para me dizeres o que fazer. Disse Samuel: Por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio, rasgou de suas mãos o reino e o deu
a seu próximo, a Davi. Por que você não obedeceu ao Senhor nem executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele faz isso a você hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Cara, muito confuso para mim. Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que estava profundamente perturbado, disse: Olha, tua serva te obedeceu, arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve tua serva e come um pouco para que tenha força para seguir teu caminho. E ele se recusou: Não vou comer. Seus homens, porém, insistiam com ele, a mulher também, e ele os atendeu. Ele se levantou do chão e sentou-se na cama. A mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa, apanhou um pouco de farinha, amassou-a, assou o pão sem fermento. Então ela serviu Saul e seus homens, e eles comeram, e naquela mesma noite partiram. Meu Deus, olha essa história aqui, cara. Saul e a bruxa de Endor. 1 Samuel 28. Saul e a bruxa de Endor. 1 Samuel 28. Saul e a bruxa de Endor. Meu Jesus. Está gravando certinho aqui. Então, uns 10 minutos, 7 minutos. Bem, terminou 1 Samuel 28. Achei incrível essa história aqui, tá? Sinceramente, não imaginava que tinha isso aqui na Bíblia. E me faz refletir aqui em vários filmes que eu vi quando era mais novo, né? Tô 44 anos, então quando eu tinha meus 20 anos, 25, 30. Alguns filmes que eu vi e que essa história assim parece que foi pega da Bíblia, entende? Parece inspirado na Bíblia, não sei exatamente. 1 Samuel 28, Salmo 147. Salmo 147. Cadê Salmos? Faltam 4 salmos, esse mais 3. Salmo 147. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém. Ele reúne os exilados de Israel. Só ele cura de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada um pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças. Ao som da harpa façam música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor agrada dos que o temem, dos que depositam sua esperança no seu amor leal. Exalte o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as tranças de suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. É ele que mantém as suas fronteiras em segurança e que supre do melhor do trigo. Ele envia sua ordem à terra e suas palavras correm veloz. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia a sua palavra e o gelo derrete. Envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, meu Deus. 10 minutinhos certinho. Vamos agora para Hebreus 11.
Olha, eu prefiro o Novo Testamento, mas muito, muito incrível essa história, cara. Muito mesmo. 1 Hebreus, primeiro Hebreus, Carta aos Hebreus, no capítulo 11. Vamos lá. Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Depois de Filemão vem Hebreus. Hebreus 11. Grandes exemplos de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olha só que incrível. Pois foi pelo meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Olha isso, hein? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Olha que coisa incrível. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que ele tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém, Jesus. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Olha só isso, cara. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros do projeto é edificador, é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que... Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses vieram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-no de longe e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, dispersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas.
Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram o muro de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, pagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de voltar os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoite, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Então, vou ficar por aqui. Uma boa noite para todos. Deus abençoe a vida de cada um.